Eu fiquei sabendo que o mundo está uma loucura, que todo mundo está enlouquecendo, e aí eu tomei uma decisão muito importante, que eu espero que você, depois de apertar o play aqui, tenha tomado essa decisão também, depois de me ouvir um pouquinho. Olha, eu resolvi que eu não vou enlouquecer junto com o resto do mundo, porque afinal de contas, eu não ando com a manada. Então, minha querida e meu querido ouvinte, quando você busca esse podcast aqui, com certeza não é atrás de notícia ruim. E o que eu vim falar aqui hoje é sobre o mês de março, mês das mulheres, e aqui não precisa desligar e sair correndo, porque não é assunto chato. Pelo contrário, aqui tem borogodó, aqui tem assunto sério, mas também a gente tira aquela camada de hipocrisia, de falta de vergonha na cara. E você sabe, esse aqui é o Filha da Mãe Podcast. Filha da Mãe Podcast. Então vamos lá, você está acostumado a ouvir apertem os cintos, prende a respiração. Eu vou dar um outro conselho aqui, uma outra dica. Afrouxe os cintos, mulherada, afrouxa aí a alça do sutiã que deve estar apertada uma hora dessa. Dá aquela relaxada, deixa a barriga, deixa a pochete mais à vontade e vamos, senta que lá vem. Então, mas não lá vem historinha, conversinha fiada não, tá? Aqui é o seguinte... Esse programa, esse episódio do meu podcast, eu vou dedicar às mulheres, porque eu não sou obrigada a ignorar que nós somos mulheres e que nós movemos o mundo. Então, meus amores, esse programa é para todas as mulheres. E eu vou sugerir, como eu já disse, por causa do meu programa Por Trás da Voz, lá na Rádio Minas, toda segunda-feira às 19h30. Eu vou sugerir que você ouça a música para todas as mulheres da lindíssima deusa Mariana Nolasco. Gente, eu sou tão fã dessa mulher que se eu pudesse eu ouvia só as músicas dela. Chego a ser chata, mas seja uma chata com conteúdo e com repertório, tá bom? E outra coisa, uma novidade, eu estou criando uma playlist do Por Trás da Voz no Spotify. Então, se você quiser conhecer um pouquinho das minhas playlists, gente, a minha playlist é muito boa. Procura no Spotify Por Trás da Voz, você vai encontrar as melhores músicas. Então vamos lá. Dia das Mulheres. Nossa, eu nunca vi na vida tanta loucura por causa desse Dia das Mulheres. Até o meu marido Oscar me deu um presentinho. E eu falei, como assim? Nós saímos no dia... Um dia antes, gente, eu lembro que o shopping estava lotado, as ruas estavam lotadas. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Feriado, não estou sabendo? Não era. Fiquei sabendo que era por causa do Dia das Mulheres. Que o povo agora cismou que tem que presentear a mulherada. Deixa eu contar para vocês um negócio. Sabe que o presente a gente quer? Paz, sossego, respeito. Em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar. E nós queremos consideração, nós queremos ser vistas não como utilidade, tá? Então, assim, outra coisa que eu fiz, um projeto maravilhoso que eu tenho, é uma jornada, na verdade, terapêutica, que é a Mulher que Existe, que fala exatamente, gente, da função que a mulher exerce para todos. E quando tira todas as funções, cadê? Sobra nada. Então, vamos colocar, eu fiz até um vídeo outro dia sobre isso. A mulher está lá no centro, deveria estar no centro, né? Deveria estar no centro. Aí ela é mãe, ela é filha, trabalha em alguma coisa, ela serve todo mundo, ela é tudo. Se o relacionamento dela acaba, coitada, ela desmorona. Se o filho casa ou vai namorar ou vai viajar para outro país, vai cuidar da vida dele, a mulher desmorona, perde total o sentido da vida. Uma coisa que eu acho perigosíssima, mulherada, quando vocês falam assim, meu filho é minha vida. Você fode com a vida do seu filho, você lasca com a sua. Ai, sem meu filho eu não vivo. Meu Deus do céu. Então quer dizer que seu filho vai ter que viver na sua função, né? Então, eu trabalho, gente, que essa autonomia da mulher sai da função, minha filha, e vai para a existência. O Dia da Mulher deveria ser celebrado direito. Deveria ajudar a mulherada, que a gente foi educada de uma forma para a gente servir, calar a boca e acenar. Não, é só concordando praticamente. Eu sei que não é tudo assim, mas é bem assim. Então, se a gente foi já criada para ser boa moça, prendada, né?
só da correria, e que é lindo. Gente, vou te falar um negócio, se você usar essa frase comigo, já saiba que eu estou virando o olho internamente pra você. Nossa, hoje eu não tive tempo pra nada. Que bosta é essa? Que vantagem que tem? Gente, desculpa, eu falo, você fala muito palavrão. Bosta não é palavrão. Bosta é uma coisa que é fisiológico. Você faz, eu também faço. É pra ver que é uma cagada. Você virar e falar assim, não tenho tempo pra nada. Que vantagem que tem nisso, gente? Onde? Eu acho aquilo feio. Nossa, eu não tive tempo pra nada. Por isso que eu te mandei mensagem meia-noite. Eu não tive tempo pra nada. Por isso que eu esqueci de fazer isso aí. Eu não tive tempo pra nada. Por isso que eu nem lavei meu cabelo. Meu amor, isso não é vantagem pra você, não. Você tá se exaurindo. Você tá se descabelando a troco de quê e de quem? Quando a gente vai olhar para essa mulher que deveria estar no centro da vida dela, a gente vê que ela está em outros centros. Que a vida dela está desocupadíssima, na verdade, porque não tem ninguém habitando ali, não tem ninguém povoando aquela vida maravilhosa, porque ela está emprestada para os outros, né? Mas não a vida dela sendo utilizada, ela está vivendo a vida de outras pessoas. Então essa mulher está muito ocupada, sim, não na vida dela, que a vida dela está assim, temos vagas, mas ela vive em função de agradar, de ser a logística, de ser tudo para todos, de menos para ela mesma. Vamos colocar do seguinte jeito aqui, gente. Vamos colocar os pingos nos is aqui hoje para a mulherada. Quando meus filhos eram pequenos, realmente tem épocas na vida da gente que não tem como a gente não viver função, né? É ridículo falar assim, eu tenho 5 filhos e eu não vivo na função. Não, infelizmente tem fase da vida da gente que a gente vive mais pela função. Porém, até nessa fase, a gente também tem que se olhar um pouquinho e falar qual que é o meu limite. Parar de achar que manter tudo impecável, organizado, tudo em dia é vantagem, porque nem seus filhos nem você está aproveitando o que tem que ser aproveitado, porque você está cansada demais, ocupada demais, e o seu foco é outro, é mostrar alta performance. Tá vendo? Meu filho dorme na hora certa. Tá vendo? Minha casa tá limpa. Tá vendo? Não tem um brinquedo fora do lugar. Tá vendo? Meus filhos comem no horário certinho. Tá vendo como é que a minha casa é organizada e tudo funciona? Aí você olha pro seu marido tá dando telha de aranha no cantinho da casa. Por quê? Ele foi esquecido porque tem tanta coisa, né, ao redor, que ele virou um móvel da casa. Uma que virou móvel porque você, às vezes, nem dá espaço para ele interagir com o resto da sua vida. Não estou falando só da vida de casal, mas deixar ele também fazer as coisas, as funções que você tem, você pode atribuir algumas para ele. Então, às vezes, o marido está empoeirado no canto, né? Porque a gente está ocupada demais performando. Muitas mulheres passam por isso. Tem algumas que não, que bom para você, mas a maioria passa por isso. O casamento começa a ruir, porque ela está em ruínas para manter a aparência de diva maravilhosa, mãe perfeita, performática, a mãe que vai em todas as reuniões de escola do menino, em todas as festinhas, nos aniversários das crianças, dos amiguinhos. A mãe tem gente, tem um livro, A Síndrome do Imperador, do Léo Fry, eu não sei falar o nome dele não, é Léo. Ele é muito bacana. O livro fala exatamente para a gente observar quando a vida da gente ela é vivida só pelos filhos. É em torno só da programação dos filhos. O que o filho tem, o que o filho precisa. Não existe mais a mulher e o homem ali. Existe só a criança. Gente, igual eu falei, tem uma idade dos filhos da gente que a gente realmente vive mais a função, mas não precisa viver somente a função. Então, ouça um bocado de música. Mesmo que seu filho ali enlouquecido, brincando, fazendo, quebrando tudo, bota um fone, vai ouvir uma música, dá uma de doida. Surta, mas surta fingindo que tá surtando, entendeu? Bota o fone, aí a pessoa fala, mãe, não, pera um minuto que eu tô tendo um colapso aqui, mas o seu colapso é mentiroso. Você só pegou um tempo para você. Para de querer performar, para de se comparar com as meninas lá do Instagram, que elas só mostram a maquiagem, tá? Elas não mostram embaixo, não, da cintura para baixo, elas não mostram, não. E as que estão mostrando, foi um teatro aquilo ali, e a gente fica se comparando com o palco dos outros, com o holofote dos outros, e a gente está aqui, né, enlouquecida. Agora, eu falei no início, eu me recuso a enlouquecer. Então, eu fiz um programa no início do mês para mulheres, né? Que eu coloquei lá assim, que a mulher tem uma força que o mundo não ensina.
no meu programa eu coloquei que eu queria quebrar o discurso raso de feliz dia e introduzir profundidade da mulher que sempre foi forte. Mas por que essa mulher teve que sempre ser forte? Quem é que está pedindo para você ser forte? Você já parou para pensar nisso? Tem uma vez que eu caí na bobagem de julgar na cara de uma pessoa: ah, mas eu isso, eu aquilo. Aí a pessoa virou para mim: mas quem está te pedindo para fazer isso? Quem está te exigindo para fazer isso? Que dia que eu te falei pra você fazer isso? Você ficar doida desse jeito aí? Você não ir no salão, não fazer uma unha? Você ter que ficar arrumando casa aqui? Que dia? Eu quero que você seja feliz, eu quero que você fique bem. Você não consegue. Você não desliga. Quando eu ouvi essa você não desliga, eu sentei e falei: meu Deus, é verdade. Eu sempre vivi em estado de alerta. Eu não desligo. Então, eu gostaria... Vamos lá nas perguntas socráticas. Por que eu não desligo? Por quê? O que acontece se eu desligar? Na minha cabeça, nas minhas neuroses, o que acontece dentro de mim se eu desligar? Porque aqui fora, deixa eu te contar, só um segredo no pé do seu ouvido: aqui fora não vai mudar nada. O que acontece em você se você parar? O que acontece em você se você parar de se colocar como o tapete da entrada da sua casa? Forte isso, né? Mas nós mulheres, nós nos colocamos muitas vezes como aquele tapetinho lindo que tem um nome feio, né? Que fica na entrada da nossa casa. E fala assim: mas foi fulano que pisou, foi fulano que fez. Quem deu a permissão para fulano fazer? Quem é que deitou ali nessa entrada? Hein? Você consegue me responder isso? Porque quando eu ficava dando uma de doida: ah, mas eu não sabia nem me responsabilizar. E eu ficava louca, doida com os outros. Tem uma música da Isa que ela fala: fé, é fé. Fé pra quem é forte e fé pra quem é foda. Fé pra quem não foge à luta. Fé pra quem não perde o foco. Fé para enfrentar pontinho, pontinho, pontinho. Ouça essa música e grite a parte do pontinho, pontinho, pontinho para mim, por favor. Por quê? Essa música, a narrativa dela, na verdade, é uma homenagem para a mãe que foi super forte, super guerreira e que ensina a filha a ser super forte, super guerreira. Mas só que a mãe, quando ela ensina a filha a ser muito forte, a combater, a reagir, a se revoltar, ela às vezes esquece de falar: filha, revolta sem uma proposta é só revolta, é só barulho. Se você se revoltar e for pra rua queimar um pneu, ou for pra sua casa e ficar loucona lá e dar uma de doida, quebrar tudo, ou brigar com todo mundo, dar uns tapas em alguém, não fazer nada, mas uma revolta sem proposta não resolve. É melhor ser revolucionária. Então você pode ter fé, você pode ter um monte de coisa, mas se você não tem proposta para a sua própria vida, você está sendo usada como aquele tapetinho na porta da sua casa, mas não porque as pessoas são ruins, é porque você não tem proposta. É porque você não tem propósito. E propósito, né? Essas coisinhas que os outros escrevem aí em para-choque de caminhão e nem em frase motivacional, não. Corre disso, tá? Propósito é o que eu quero. Como que eu quero olhar para mim? O que eu gosto de ver em mim? O que eu não vejo em mim mais? Por que eu escolhi? Eu falei da palestra que eu dei sobre o motivo da ação. Qual que é o meu motivo da ação? Por que afinal de contas, eu estou fazendo isso repetidamente? Qual que é o meu propósito? O que eu espero disso aqui? A maioria de nós está esperando que alguém fale: nossa, obrigada, parabéns, sem você a gente não conseguiria. Deixa eu contar um negócio. Você sabe muito bem que você não vai ouvir isso, né? A maioria de nós não consegue ouvir. A gente não consegue ouvir porque muitas vezes a maneira do outro agradecer a gente não é a maneira que a gente quer. Aí já começa o erro. Vai lá ler o livro, As 5 Linguagens do Amor. Cada um tem uma forma de demonstrar amor. Então talvez você está dando tudo, se doando muito, fazendo demais, esperando demais, e a forma que a pessoa tem de demonstrar amor para você é totalmente diferente. O seu é ato de servir, entregou sua vida, entregou tudo. A outra pessoa não, talvez a maneira dela de te agradecer é outra, e você não está percebendo. Então levanta desse lugar que você está sentado aí e diminui
produtividade, diminui a autocobrança, diminui o ritmo e veja o que acontece. Deixa o circo pegar fogo, mas eu tenho certeza que ele vai pegar fogo mais dentro de você do que fora. Porque, sinceramente, teve uma paciente minha que eu me sentei, que eu estou aprendendo a ficar em silêncio absoluto, não dar a minha opinião, porque consultório, clínica não é lugar de dar opinião, mas às vezes você atende conhecido, você está querendo dar uma opinião, você não vai dar opinião. Eu estou aprendendo, na verdade, a gente tem que aprender a calar a boca mesmo. E ela falou, chorou, ela queria uma aliada, né? Que eu me revoltasse junta. Não tinha proposta, só tinha revolta. E aí, falou muita coisa. Eu falei, menina, eu vou te dar uma dica. Porque ela estava naquele narcisismo altíssimo, que se não for eu, ninguém faz. Se eu não fizer, que é graças a mim. Aí eu virei para ela com muito amor, muito carinho, muita delicadeza, como um mamute. Falei para ela assim, experimenta morrer, boba. Ela tomou um susto. Ela, como assim? Eu, experimenta morrer. Eu quero que experimente morrer. E uma dica assim, de ouro. Experimenta morrer e ora no dia seguinte, semana seguinte, mês seguinte. Se tudo isso que você está revoltada, narrando, que só você faz, e que você não tem valor nenhum, e que ninguém reconhece, que não sei o que, chorou até. Se tudo isso não vai ser feito de outras formas por outras pessoas e vai dar tudo certo. Então, quando a gente fala, mulher, diminui o ritmo, mulher, para de ser doida. Hoje eu falei uma coisa muito engraçada para um grupo, que eu entrei na academia, não porque eu queria, mas era porque eu precisava, mas hoje eu tô apaixonada. Aí a mulher falou uma coisa comigo, que eu odeio academia. Eu falei, eu também odiava, mas eu odiava muito, eu odiava com força. Eu era anti-academia. Eu moro do lado da academia, eu atravessava a rua, mas nem correu o risco de passar na calçada. E hoje eu sou apaixonada, eu sinto falta. Aí eu virei para ela e falei, sabe o que aconteceu comigo? O que mais importante aconteceu comigo quando eu vim para a academia? Eu estava insuportável. E hoje eu tô menos chata. Aí uma menina ainda falou assim, mas antes era insuportável, você era muito... E hoje eu falei, nossa, hoje eu tô gente boa pra caramba. Então ela riu. Eu falei, gente, é verdade. Quando eu ficava assim, não, mas eu não posso, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não posso, não dá, não devo. Aí quando eu fui, aí eu vi que eu podia, que eu devia, e que eu tinha dinheiro sim, que se eu deixasse de comer uma pizza na semana, eu pagaria a academia do mês. Olha a loucura, mulherada, que dá desculpa essa rapada. A conversa fiada aqui é alta, né? É alta, grita a conversa fiada, porque a gente vira e fala assim, eu não tenho dinheiro para fazer terapia, não tenho dinheiro para fazer academia. Uma pizza, uma única pizza paga a minha academia o mês inteiro e eu posso ir 6 vezes na semana. Se eu quiser ir de manhã e de tarde, eu posso. E aí, se eu comesse a pizza, eu ia ficar mais gorda, mais doente, mais revoltada, sem proposta e frustrada, né? Eu olhava para mim e falava, meu Deus, como é que eu cheguei neste lugar? Mas aí você vai falar, uma pizza, pago academia, 30 dias de academia, uma pizza que me dá um prazer momentâneo e o prazer acaba rápido. Eu sei que a gente está na busca do prazer incessante e hoje em dia a gente não pode nem ficar triste, né? E ficar infeliz hoje em dia é uma coisa assim, inaceitável. Então a gente come, a gente compra, a gente consome muito. E aí eu resolvi olhar para o outro lado e deu super certo. Então, experimenta também, tá? Que não seja academia, mas seja outra coisa, mas deixa de ser chata. É muito importante. Então, nesse mês de março, mês das mulheres, para não prolongar muito, já vamos lá, chegando nos 19 minutos de podcast. Eu adoro falar e eu sei muito bem que quem dá o play aqui gosta de me ouvir. Eu falei que como fortalecer, na verdade, eu fiz uma pergunta assim, como fortalecer a mulher que eu sou na prática? A gente tem que reconhecer o nosso padrão de funcionamento, de comportamento, de pensamento, de ação. O que eu sempre repito, o que eu sempre falo, do que eu sempre reclamo. Entra ano e sai ano, eu estou falando das mesmas coisas, dos mesmos problemas, dos mesmos desafios. Nada mudou. Eu mudo minha idade, eu mudo de casa, eu mudo o corte de cabelo, eu mudo minha roupa. Eu mudo meu ciclo de amizade, mas as mesmas coisas acontecem com atores diferentes. As pessoas mudam,
Hoje eu não brigo mais com aquele namorado, eu tenho outro. É a mesma briga, é a mesma busca. Então, mulher, se conheça, experimente, se desafie a se conhecer, a conhecer do que você gosta, o que você quer, porque até a sua função de mãe vai melhorar, a sua função de namorada, de esposa, de coleguinha vai melhorar, a sua função social vai melhorar, tudo que você fizer vai ser muito mais potente, porque vai ter uma identidade. A proposta é ter legado. Então, se você não sabe quem você é, como que você vai fortalecer alguma coisa, como você vai mudar um padrão se você nem reconhece que ele existe, tá? Fica a dica. Então, você vai fortalecer, decidir mudar, é o grande passo, é claro, mas para você fortalecer a sua identidade, porque você não aprendeu assim, você só copiou. Não foi, eu aprendi. Não, você copia, querida. Você tem um roteiro pronto. Eles falam que a Constituição brasileira tem não sei quantos mil anos já, né? Que precisa melhorar, mudar e tal. Eu não entendo muito dessas coisas, eu acompanho, mas não guardo datas. Sei que ela é velha, ela é desatualizada e que ela precisa ser atualizada para poder atender a gente na demanda de hoje em dia, que as coisas mudaram, os crimes mudaram, pioraram. Então, se a Constituição mudou, pensa o seguinte: você está com o roteiro da época da Constituição, ou até de antes. O seu roteiro é o que estava na mão da sua avó, da sua bisavó, da sua mãe, de todo mundo. Você copiou o roteiro delas, aí você vai lá e fala, não, essa cena aqui eu posso dar uma melhorada. Então, mulher, nesse mês de março, nesse mês de empoderamento feminino, mas pelo amor de Jesus, pensa bem o que é empoderamento dentro da sua vida, dentro da sua realidade. Empoderamento não é você ser grossa, não é você meter o dedo na cara dos outros, não é você falar que é mais macho do que os machos. Empoderamento não é você querer ocupar o lugar do homem, é você falar, não precisa de ninguém pra nada. Não precisam para nada. Vamos para quê? Eu concordo, homem dá trabalho demais. Sem homem, às vezes fica mais fácil. Mas não por esses motivos. Não por falar que homem não vale para nada. Eu faço tudo que o homem faz. Não fazemos não, amor. Não fazemos não. Cada um tem sua função, não só biológica, mas na história, na essência, na energia. Energia masculina é uma coisa, energia feminina é outra. E pelo amor de Deus, para de querer ser homem. Eu deixei, tá? Fui perdendo os meus membros masculinos ao longo dos últimos anos e estou adorando. Estou até mais leve. Fica até mais leve para sentar. Então é isso. Pensa um pouquinho o que é empoderamento feminino para você e perceba-se se você não está equivocada na sua análise do que é empoderamento. Olha na sua vida o que você precisa realmente empoderar, o que você precisa fortalecer e o que você precisa assumir para mudar toda uma história. Tá bom? Então, tendo dito tudo isso, eu vou encerrar por aqui, porque vai ficar muito grande. Semana que vem eu volto, ouça bastante Isa e ouça a Kel Smith, Respeita as Minas, vocês vão amar essa música. Depois eu volto mais. Um beijo.